Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Com certeza você já deve ter passado por alguns momentos de amauroses escatística. Você sabe o que é isso ou não? Então a gente vai tratar desse assunto hoje no quadro Curiosidade de A a Z. Este termo latino significa cegueira enxadrística. Essa expressão foi usada pelo Tash quando se referiu a um equívoco cometido por um experimentado enxadrista que dispunha da posição de checkmate e perdeu a partida por efetuar um lance insensato. A gente vai falar um pouquinho sobre essa curiosidade hoje. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast Xadrez Piraí. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por algum momento de cegueira enxadrística, né? Que é a incapacidade de visualizar em dado instante um lance ou uma combinação importante e significativa que se apresenta óbvia para outros, como por exemplo omitir um possível checkmate, um cheque ou uma pendurada, né? Sem intenção. Falhas aparentemente incríveis acontecem entre os melhores jogadores. Mestres de xadrez cometem algumas vezes estúpidos erros, que às vezes a gente também pode chamar de cochilos do mestre, né? Quando um mestre de xadrez cai em tal engano, ele se torna digno de nota por ser de rara ocorrência. A gente também hoje está chamando de blunder, né? Nos grandes torneios aí que o Carlsen às vezes dá umas penduradas, comete alguns equívocos, né? Ou alguns jogadores de renome que estão surgindo aí no cenário, como o Fioruza, às vezes perde uma situação que a partida está empatada por uma questão simples de oposição ao rei. Logicamente que entre esses grandes mestres acontece com bem menos frequência. No meu caso, por exemplo, eu acho que é crônico. Mas então, a cegueira enxadrística é frequentemente o resultado de fadiga mental, física, causada por uma prolongada concentração, e não necessariamente devido ao avanço da idade. De fato, parece haver correlação negativa entre a cegueira enxadrística e a idade. Porém, é evidente que o cérebro de uma pessoa mais velha se cansa mais depressa que de uma pessoa mais jovem. Nas minhas pesquisas para falar sobre esse assunto de cegueira enxadrística, eu achei uma crônica muito interessante do sensacional mestre internacional Helder Câmara, saudoso Helder Câmara, né, falecido em 2016, que ele fala sobre Siegbert Tarrasch. É uma consagrada expressão latina, amaurose escatística, né, que eu falei no começo, que é usada para caracterizar o momentâneo ofuscamento que atinge um jogador, fazendo com que ele, numa posição vitoriosa, incorra em lamentável engano de consequência fatal. Existe até uma advertência em versos, que é atribuída a Tartakover, chamando a atenção dos aficionados para essa ocorrência. In a tournament or friendly game, a hasty slip may mean the same. Your hopes are chained to dark despair. To see each move is made with care. Tradução despretensiosa, digamos assim, é mais ou menos isso. Num torneio ou partida amistosa, uma jogada apressada pode ser desastrosa. Suas esperanças se transformam em pesadelo. Faça, pois, cada lance sempre com muito zelo. Não obstante esse sábio conselho, a prática magistral está repleta de desfechos surpreendentes. Notáveis grandes mestres e até mesmo os campeões mundiais têm cometido os erros primários em situações vitoriosas. A impressão sugerida é que de um fenômeno representa uma autodefesa do cérebro, solicitado ao máximo e estando na iminência de entrar em colapso. Ele se retrai, obliterando a mente e provocando essas cegueiras ocasionais. Há, naturalmente, casos ocorridos por simples distração ou motivados pela tensão nervosa, mas na sua maioria eles decorrem de cansaço mental, ou melhor dizendo, têm a sua origem na exaustão do cérebro. Um dos exemplos mais curiosos e estarrecedores de amaurose escatística que o mestre internacional Helder Câmara já presenciou quando ele foi árbitro no torneio interzonal de Petrópolis, foi uma partida tendo como protagonistas o norte-americano Samuel Berchevsky e o russo Vladimir Savon. Após 39 lances,
Nesse momento, dispondo ainda de 8 minutos para fazer a última jogada regulamentar, Reshevsky ficou totalmente ofuscado e anunciou o checkmate com o lance 40, dama captura G6, cheque. Diante de tão generosa oferta, seu adversário ficou atônito e chegou a hesitar antes de fazer a prosaica, singela e evidente refutação com o lance 40 das negras, bispo captura G6. Só então, Reshevsky tomou conhecimento do bispo que estava situado em B1 e caiu das nuvens, levando um susto tão grande que fez com que ele saltasse da cadeira. O seu desapontamento foi incontrolável e assumiu maiores proporções quando em seguida Savon mostrou-lhe que ao invés do engano colossal dama por G6, ele poderia ter dado mate em 3 lances com G5, rei por G5, H4, rei por H4 e dama F4 mate. A respeito desse desenlace surpreendente, há ainda um detalhe a acrescentar. Essa partida ocorreu na penúltima rodada e o seu resultado foi decisivo para Savon fazer a quantidade de pontos necessários para a norma de grande mestre. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade de hoje. Sigam a gente em nossas redes sociais, façam a sua inscrição em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Fui!